Eu acredito que o reino de Deus é edificado por amigos e família. O reino de Deus é feito por meio de um ambiente seguro, um meio de um ambiente de verdade, transparência, motivador, sabe? Esse é o ambiente do reino. E quando estamos num lugar como esse, nós nos alegramos. Quero agradecer ao pastor Cid, a qual é um homem que me inspira, me ensina, me impulsiona, me faz rir. E aprendemos muito, falamos bastante coisa. E desenvolver amizade. Amizade é graça. Amizade não é manipulada. Amizade não é induzida. Amizade é identificada. Ela é natural. Por isso todo tipo de amizade que é forçada, ela é política. Sabe? É carnal, não é de Deus. Não é do Espírito. Amigo é aquele que às vezes você está do lado dele, que ele não está falando nada, mas você desfruta da companhia dele. Às vezes ele está com o celular na tua mão, assistindo um filme com você, não falando nada, mas você gosta do fator da existência dele de ter um próximo. Amigo é aquele que quando você faz uma pergunta para ele, às vezes ele te dá uma resposta ordinária e ridícula, mas você celebra e faz você rir quando a resposta diz, que legal. Mas amigo também é aquele que o dia que você está sem ninguém no bolso, você tem só dinheiro para comprar um neguinho e você divide o neguinho com ele, entendeu? É isso, amizade. Amizade é leveza, amizade é lealdade. Sabe, eu tenho uma frase que sempre falo no Brasil, que os covardes não sustentam lealdade. E a base da amizade é lealdade. Então pessoas covardes não sabem desenvolver amizade. Quando nós falamos de homens, nós falamos sobre uma plataforma de criar pessoas que tenham um ambiente seguro e capacidade na sua essência para ter amigos. Jesus nunca idealizou construir um reino com servos. Ele, na conclusão, a coroa de tantos nomes que ele deu aos seus discípulos, ele disse, eu não vos chamo mais de servos, porque servos não conhecem o coração do seu Senhor. Eu vos chamo de amigos. Servos conhecem a vontade de Deus por fora, amigos conhecem o coração de Deus por dentro. Então a gente precisa entender este lugar de crescimento, de grandeza, de sermos elevados, de subir a régua, estarmos posicionados dentro daquilo que ele nos chamou. Quero ser rápido, eu sempre entendi algo, mas eu quero começar
A minha conversa hoje diz: fala para o irmão, que bom que você está aqui. Fale para ele. Fale para ele. Meninos, tem problema com a mãe. Homens, tem problema com os seus pais. Ok. Sabe por quê? Você precisa entender que o primeiro homem que Deus criou, ele não tinha mãe. Perfeito? Adão não tinha mãe, ele só tinha pai. E a primeira crise de Adão não é com a mãe. A primeira crise de Adão é com o pai. E você precisa compreender esse princípio. Nós falamos sobre construir homens. A maioria dos homens, eles têm um grave problema, porque não sabem ser pais, não sabem ser amigos, não sabem ser marido. Porque a falta de referência, de fundamento, de uma linha que você possa andar por cima dela, é o que dificulta. Eu sempre na Bíblia olho algo e fico, uau, tremendo. Quantos acreditam que Deus levanta pessoas que são improváveis? Quantos são improváveis aqui? Levanta a mão. Tem improváveis aqui? Oh, glória a Deus. Quantos irmãos? Deus usa os improváveis e os sobreviventes. Ok? São improváveis, são sobreviventes de dores e perdas, de traumas, de bloqueios, de feridas, improváveis e sobreviventes. A maioria dos homens que eu conheci na minha vida tem essas duas características. João capítulo 14, verso 16. Bom, diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro consolo, a fim de que esteja com vocês para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, nem conhecer, mas vocês o conhecem. Porque Ele habita com vocês, estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, mas voltarei para junto de vocês. Diga para o seu irmão: você não é órfão. Amém. Vamos fazer. É interessante olharmos a proposta de Jesus quando Ele está na conclusão do seu ministério. Jesus, ele está no seu treinamento final. Ele está instruindo os seus discípulos depois de anos de caminhada, 3 anos, complicados, difíceis, diferentes do discipulado de hoje. Atos, capítulo de número 1. E o verso 1 diz que Jesus fazia e ensinava. O grande problema dos homens é que eles ensinam o que não fazem. Jesus fazia o que ensinava. A religião, ela ensina a gente a fazer o que não praticamos. Porém, o discipulado de Jesus é um discipulado prático. Não é um discipulado de colocar um livro na tua mão e dizer: ei, estude os 12, 13, 24 passos e vire homem, cresça. Não era isso. Jesus ensinava como você se formar um ser humano, diante de tantas situações, diante de tantos desafios. Então ele curava o cego, limpava o leproso, ressuscitava o morto, tinha paciência com o religioso, e os discípulos dele estavam observando. E quando Jesus faz uma promessa, dizendo que ele vai para o Pai, há um santo desespero, porque um homem é um ser cego. E porque um homem é um ser cego, a mulher, ela é sensorial, né? Ela tem capacidade de perceber, tem uma visão espacial incrível, aonde ela está, ela consegue ler o mundo, todas as coisas. Mas o homem, ele é cego, porque a visão dele vem pelo instinto, não é tanto, né, pelaquilo que ele observa. Bom, quando olhamos nisso, os discípulos eram cegos. Depois de quase 3 anos, ele faz uma pergunta ridícula para Jesus, um pedido, dizendo: mostra-nos o Pai. E Jesus olha para ele e fala: cara, há quanto tempo você está comigo? Você não pegou a visão? Você ainda não entendeu aonde está o Pai? Essa foi a primeira lição que eu te dei. Depois de 3 anos você está me pedindo para eu te revelar o Pai. Olha, é incrível ver isso. Mas o que mais me surpreende é ver a capacidade da graça do Senhor Jesus. A vez que o Senhor escolhe pessoas disfuncionais para fazer uma coisa funcional. É muito difícil compreender que Deus chama gente improvável, gente defeito, toda complicada, para construir um reino de
seria padrão e a expressão do seu propósito na terra. Quando nós olhamos isso, observamos com clareza, Jesus ele acreditou em pessoas que ninguém acreditava. Olha bem na cara desse irmão que está ao seu lado. Você acha que alguém acreditaria nele? Não, grau. Fala a verdade. Será que alguém acreditaria nele? Que essa cara de maluco que ele tem, de doido? Não, é cara diferente. Você imagina isso na época? Sabe, há um hábito gracioso de Deus. É acreditar em quem ninguém acredita. Isso é um toque de Deus. De olhar para você, por mais que você diz, uau, eu tenho falhas, eu tenho uma história complicada, eu tenho um contexto sujo, eu venho de uma família disfuncional, de um pai alcoólatra, de uma mãe depressiva, de uma casa que nunca funcionou, de um relacionamento tocado à violência, de abusos verbais, de abusos sexuais, de abuso de poder. Deus observa você. E vê algo muito bom. Aí pensa a pessoa que está ao seu lado, põe a mão no ombro dela, fale para ela: Deus não é lixeiro, Ele não procura o seu lixo. Deus ele é limpeza. Ele procura o diamante que está em você. Aleluia. Eu quero que você entenda isso. Quando Jesus encontrou os discípulos, não eram os caras mais legais do universo, não eram os caras mais certinhos do mundo. Ao contrário, eu não sei se eu teria tanta credibilidade para dizer: uau, esses caras vão dar certo, eles vão levar o evangelho para frente. Ele não tem nenhuma dessas características. E Jesus faz uma promessa incrível, dizendo: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Jesus explicou uma coisa: não pode existir espaços vazios. Os espaços vazios são perigosos na sua existência. Jesus sabia que o espaço vazio poderia colocar a reinar todo o futuro de um plano de reino, se aqueles homens não estivessem plenamente completos. Jesus faz uma promessa do Espírito Santo. Ele diz que o Espírito virá, não apenas para derramar fogo, não apenas para derramar dons, ministrar poder, abrir os olhos dos cegos ou ressuscitar os mortos. A primeira obra do Espírito Santo, levante a mão direita para comigo, a primeira obra do Espírito Santo é curar a orfandade. Essa foi a primeira obra do Espírito Santo. É engraçado que nós usamos o Espírito Santo para tudo. A maioria dos pastores que eu conheci tem um problema grave de orfandade. A maioria dos líderes cristãos tem um problema grave de orfandade. Você quer entender o que é orfandade? Entre dentro de uma prisão. Vai fazer um trabalho na prisão. Você vai ver que a maioria dos criminosos que ali estão tem um problema de orfandade. Pasme você, de 30% a 40% deles são cristãos. Nasceram em lares cristãos. E você fica desesperado. Porque hoje você encontra muitos líderes, hoje está na moda, abusivos. Mas por que um líder é abusivo? Será que é porque ele quer? Ou ele desenvolveu uma linguagem para sobreviver, massacrando a outros? Sabe o que é a orfandade? A orfandade é fruto da falta de paternidade. Você sabe o que é paternidade? Paternidade é o fundamento da sua vida. É como uma casa que precisa se fazer um fundamento para construir uma estrutura em cima. A paternidade é aquilo que te dá algumas coisas importantes. Primeiro, uma pessoa que tem paternidade tem conhecimento de essência familiar. Perfeito? Você sabe qual é a essência da sua família. Qual é a maior crise de um órfão? Ele não sabe a sua origem. Então, a falta de conhecimento da sua origem leva você a um estado de crise existencial. Você não sabe de onde você veio, não conhece as suas raízes,
Por isso também você não conhece nem os demônios que estão dentro de você, nem as inclinações e as lutas que você tem na tua carne. Você não sabe porque gosta de sexo, não sabe porque gosta de álcool, não sabe porque gosta de mentir, não sabe porque gosta de manipular, mas são raízes, são suas fontes. E tudo isso gera uma configuração dentro da sua estrutura. Aí vem essa pessoa que está ao seu lado. Pode falar, na verdade, nós somos uma bomba relógio. Nós somos uma bomba relógio, meu irmão. E só a glória e a graça de Deus para desarmar essa bomba. É o Espírito Santo que desarma a bomba que há dentro de você. A bomba que há dentro do teu caráter, do teu temperamento, de tuas inclinações. O trabalho do Espírito Santo, antes de derramar poder, ele desarma a bomba. Você entendeu? Antes de fazer um poderoso homem de Deus, ele desarma a bomba. Porque no fundo você luta contra os sofrimentos que você tem de sobrevivência. Então nem sempre você está orando em línguas e você se sente um superman ou um super-homem. Meu irmão, se eu cortar suas veias, não está em versículos bíblicos. Pode ter certeza disso, você entende? E o que acontece? A Bíblia é repleta de histórias sobre orfandade. Amém? Se você pegar o maior exemplo de um homem como Davi, o maior rei de Israel, como tipo daquele que era um homem segundo o coração de Deus, um dia ele olha para uma mulher e tem desejo de adulterar com ela. Bom, segundo algumas linhas teológicas, acredita-se que Davi era um filho bastardo do seu pai com uma escrava, com uma prostituta. Então o que Davi tinha dentro do sangue dele? A clandestinidade. Vamos entender? Eu quero que você compreenda estas coisas, esta inclinação à clandestinidade. O que é a clandestinidade? É tudo aquilo que está fora de um sistema legal de ordem e de lei. Tudo que você faz fora desse sistema é clandestino. É como você ficar ilegal no Japão. Você é um clandestino. Existem zonas de clandestinidade dentro da nossa estrutura como homens. Está comigo? Eu sei que isso acontece no Brasil, não acontece aqui não. Vamos entender. Todo mundo fala japonês é quietinho, é mentiroso. Não. Japonês é o fuji. Está em erupção por dentro e por fora está quieto, né? Assim é japonês. Tem uma bomba dentro de você. E sabe que Deus faz? Deus escolhe pessoas com esses talentos. Deus olha todas as suas dificuldades e Deus não ignora a grandeza que você carrega. Sabe? Ele não te lança fora pelas fraquezas que você luta todos os dias. Ele olha para você com um olhar de graça. A Bíblia conta uma história, eu quero ser rápido, meu tempo é curto. Já me falaram isso, não é para você cantar, ok? Nem profetizar, ok? Vai pregar, ok? Vamos fazer isso, então vamos servir juntos e vamos lá, por favor. Eu me alegro por estar aqui, eu tenho muita felicidade. Eu brinquei com o pastor Filho, eu tenho aqui um escrito mais ou menos de umas 5 folhas, mas não vai chegar para isso, vamos lá. Eu quero abrir com você a sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 29. Falando sobre a orfandade, colocamos a nossa primeira base no Novo Testamento, no livro de João. Quero que você entenda que toda a Bíblia aponta para Cristo. Por isso, sempre que leio um texto do Velho Testamento, gosto de ler um no Novo para que você entenda. Toda a Bíblia aponta para Cristo. O sentido teológico é Cristo. Ele é a profecia viva das Escrituras. E compreendemos isso com graça. Eu me alegro. Gênesis 29 nos conta a raiz de uma história qual? De uma nação outra. Essa conta a história de Jacó. Sabe que eu digo, se um dia eu vou escrever um livro sobre romance, eu quero usar Jacó como exemplo. O homem que mais amou na Bíblia foi Jacó. Ele era um homem romântico, apaixonado. Você imagina? 14 anos por uma mulher que ama. E depois desse tempo, em uma única frase, ele disse para sua esposa: esses anos passaram todos como um dia. E pareceu um dia. Para nós, uau, que amor! É um homem romântico. Porém, um homem que colheu frutos profundos dentro da sua estrutura pessoal. Embora carregando
um propósito profético de Deus, ele tinha muitas complexidades dentro da sua estrutura. Nós sempre observamos a vida de Jó e falamos: Jó foi o homem que mais sofreu na Bíblia. Não, você está enganado. O sofrimento de Jó durou de 8 a 9 meses. É que quando você lê aquele tempo extenso, parece que foram 10 anos. Mas o homem que mais sofreu na Bíblia foi Jacó. Sofreu 20 anos. 20 anos ele ficou preso dentro da casa de Labão, vivendo aflições, humilhações, perseguições, trabalhando de graça, sendo espreitado. Esse é um homem que tem história. Jacó é um homem que tem marcas. Jacó é um homem que tem superação. Jacó é um homem que nos ensina resiliência. Jacó é um homem que nos ensina cura. Jacó é um homem que nos ensina transformação. Na figura dele, nós aprendemos que o homem está sempre em transição. Vamos compreender? Está comigo? Seguro? Pegou esse dedinho de profeta. Aponte como profeta, pegou e fala para ele: Deus escolhe meninos, mas usa homens. Deus usa homens, não meninos. Todos foram escolhidos como meninos, mas usados como homens. Jacó, este homem que nos essa figura. Não tem problema, sou menino, legal, você está debaixo do chamado. Isso é ótimo, isso é lindo, é maravilhoso. Rápido, Wilson, vamos lá, Wilson. Ok. Versículo 29. Vamos já sai, 31. Gênesis 29, 31. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida, deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Rubem, e disse: o Senhor viu a minha aflição, por isso agora o meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez, deu à luz a um filho e disse: o Senhor viu que eu era desprezada e me deu a este filho, e deu-lhe o nome de Simeão. E Lia ficou grávida ainda outra vez, deu à luz a um filho e disse: agora, desta vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque eu lhe dei 3 filhos, por isso eu lhe dei o nome de Levi. Sabe, existe algo fascinante na Bíblia. São os meandros das Escrituras, coisas que nós não observamos. A história de Lia é incrível. Esta é uma das mulheres mais machucadas da Bíblia. E por quê? Porque essa mulher, ela nunca foi celebrada como uma mulher digna de nobreza, de importância e de ser celebrada. Lia é uma mulher que, quando Jacó chegou na casa de Labão, seu sogro, ele era apaixonado por Raquel, a sua irmã. Bom, ela era a filha mais velha, e o pai de Raquel enganou a Jacó, dando Lia como uma moeda de engano. Lia foi uma moeda de engano e de corrupção. A primeira coisa que essa mulher teve foi o menosprezo e a rejeição do seu pai. O seu pai não lhe deu dignidade. Ela foi uma moeda de troca baseada em uma mentira, em um engano. Quando essa mulher, Jacó havia bebido todo o vinho naquela noite no casamento, ele entra dentro do quarto escuro, não havia nada. Jacó então entrou, ele havia bebido, comido muita comida. Quando ela entra, a Bíblia nos diz que ele deitou-se com Lia. E de manhã, quando ele acordou, ele tomou um susto. Ele disse: quem é você? Lia foi uma mulher rejeitada pelo seu pai e rejeitada pelo seu marido. Ela viveu 2 rejeições em menos de 24 horas. Graves. Eu não sei se você já conviveu com uma mulher rejeitada ou uma mulher machucada, mas eu lhe digo que não é um desafio fácil. Você conseguir lidar com uma mulher ferida e menosprezada. É interessante quando você lê essa história, porque você entende quais são os motivos que Lia fala que ela estava tendo um filho. Primeiro ela fala: o Senhor me viu que eu era rejeitada e me deu um filho. Ela não tinha um filho
porque tinha um amor de celebrar uma criança e construir uma família. Ela estava tendo filho como uma moeda de conquista para tentar ganhar o amor de Jacó. Sabe? E isso faz com que nos coloquemos no lugar dela. Pessoas rejeitadas acabam tendo um movimento de, às vezes, produtividade que está embaixo de uma busca. E essa busca é para completar um vazio ou uma rejeição que carrega. Eu conheço muita gente que serve, mas não serve por amor, não serve por honra, não serve por paixão, serve para ser aceito. Há muitos homens que servem, mas eles não servem porque querem honrar a Deus. Eles servem porque tem um problema como líder. Tudo que eles conhecem é a rejeição e a falta de importância. Uma das piores coisas que pode existir para o homem é quando ele não se sente importante ou tem a força vital na sua alma. A força de um homem nasce de um espírito sadio e de uma alma ajustada. A força de um homem não está no organê, não está no dinheiro. A força do homem não está nos músculos. Sabe, eu já atendi muitas pessoas, e algumas delas que eram gigantes, homens musculosos, fortes, que não conseguiam levantar um copo d'água, porque estavam em depressão, o espírito estava quebrado. A fonte da força do homem é a identidade do seu espírito e da sua alma. E quando a sua identidade está quebrada, a sua vida ela é fraca, a sua vida ela é frágil, e você não sabe exatamente qual é a clareza da sua identidade. Sabe por quê? Você não sabe o valor que a vida está lhe dando e entregando. Lia é uma mulher que a vida não entregava valorização para ela. Talvez você seja um homem que luta muito para ter valor, para ser aceito, para ser amado, para ter amigos, para ser um filho bem quisto dentro da sua família. Mas a motivação do seu sacrifício não é apenas a construção de uma vida bem-sucedida, é uma alma curada e um coração que encontra em paz. Por isso, o primeiro filho dessa mulher, como ele nasce debaixo de dores. Você já sabe qual é a tua raiz? Eu conheço muitas pessoas que se sentem rejeitadas pelos seus pais, e muitos homens. E muitos desses homens falam: a minha mãe nunca me expressou o amor devido, meu pai nunca me deu um beijo, meu pai nunca me colocou no colo, nunca me deu um abraço, me disse, eu te amo. Essas pessoas crescem com estas notas de cobranças e de dores emocionais por uma vida inteira. Essas pessoas não se sentem encaixadas numa normalidade quando todo mundo parece viver a vida perfeita de amor. Você olha para os seus amigos, você diz, uau, eles são celebrados, eles são amados, eles são guardados. E é o momento que você olha para isso, você olha para as suas crises e você diz, por que eu sou assim? Por que sou cabeçudo? Por que sou teimoso? Por que luto contra estas coisas? Irmãos, os piores frutos que nós geramos são aqueles que geramos embaixo de traumas. Aprenda isso. Quando você é um homem que está com a tua alma muito ferida, teu coração machucado, o teu fruto pode estar doente. E todas as vezes que você está produzindo um fruto enfermo, você está pondo contaminações a perder na tua família, no teu filho, no teu neto, na tua casa, no teu trabalho. É por isso que, como Lia, hoje você tem que pedir a tua paixão de produzir e responder à proposta da vida. A primeira tentativa dela era dizer, fui desprezada. Gerou um filho chamado Rubem. A segunda tentativa dela é dizer, agora alguém vai me enxergar. Você já viveu uma situação que ninguém te enxerga? Ninguém vê nenhum valor em você? E você
Mas eu não sei o que é isso. Irmãos, isso são histórias bíblicas, histórias reais, não são contos de fadas. O segundo filho que essa mulher tenta ter para dizer: será que ele vai enxergar? A necessidade de sermos vistos é tremendo. De vez em quando eu encontro alguns irmãos que eles andam com a melancia na cabeça, querem ser vistos, querem ser notados. Nada contra, não tem a ver com você não, Fábio. Alguns usam algumas camisas excêntricas, sapato brilhante, não, você não, Fábio. Sakuraba, tudo bem. Mas tem a ver exatamente com a necessidade de pertencer, de ser aceito, de ser amado. E você luta contra isso no caixá, e é terrível o seu estado, não? Porque você nasce no Brasil, te chamam de japonês. Você vem para o Japão, te chamam de gaijin. É horrível. Você é indefinido. Sabe o que é isso, meu? Para que você entenda, a minha vida é uma loucura. Eu sou filho de uma mulher negra, de uma baiana negra, arretada. Meu pai é descendente de judeu português, então minha vida é uma loucura. Você entende? Eu sou o único negro da minha família paterna. E eu sou o único misturado da minha família materna. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu conheço bem isso. Então é em nome desse lugar que eu estou dizendo a necessidade de sermos vistos e de sermos curados. São filhos que nunca foram observados pelos seus pais. Você passou toda a sua infância tentando convencer a sua família que você era bom. O seu pai, que você seria um bom filho, um bom homem, um bom marido, um bom profissional. Mas você teve uma vida bagunçada, zoada, divórcio, casamento, mulheres, drogas, carro batido, queimou dinheiro. E você diz: o que é isso? Isso é falta de paternidade. Isso gera orfandade. O órfão não encontra um lugar de conforto. O órfão está sempre se esforçando para fazer as coisas certas. Não é fácil. É um sacrifício diário. Você ama a Deus. Você crê na palavra. Jesus sabia disso. Por isso ele disse: eu vou enviar o Espírito Santo para desarmar a orfandade que há dentro de vocês. Eu sei que vocês são. Eu sei que você ama o Pai. Eu sei que você ama o Reino. Eu sei que você ama Deus. Mas há uma orfandade dentro de você. E isso põe o teu ministério em risco. O teu chamado em risco. O teu casamento em risco. Homens que apanharam tanto quando eram pequenos, que hoje a única expressão que eles sabem é a violência. Sabe quem foi Rubem? Rubem foi o primogênito de Jacó. Fale para o seu irmão hoje. Fale para ele hoje. Nós vamos quebrar e deixar toda a herança de uma paternidade hostil. Amém? Em nome de Jesus, tenha aceito a palavra. Quem quer ser curado disso? Levanta a mão e fala: eu aceito. Glória a Deus. Hoje é dia de você se desconectar e deixar. Não trazer, deixar. Sabe qual foi o Rubem? Ele nasceu debaixo de uma desonra sexual. Você já parou para pensar porque você não sabe honrar pessoas? Em Gênesis 49, nos diz que o pecado de Rubem foi: ele subiu da cama com a mulher de seu pai. Ele reproduziu a desonra que Jacó fez com a sua mãe. Sabe como ele se vingou de seu pai? Porque ele machucou a sua mãe deitando-se com a mulher dele. A desonra é uma raiz. Eu quero que hoje você pare para avaliar quais são as raízes de desonras que existem dentro da sua vida. Quais são as raízes de desonras que estão dentro da tua família, que foram plantadas pelo teu pai, por tua mãe, no caso engano,
nós somos sobreviventes debaixo da graça de Deus. Nós somos sobreviventes debaixo da graça de Deus. Deus não usa apenas os improváveis, Ele escolhe os sobreviventes, meu irmão. E você está aqui porque você é sobrevivente de dores. E sabe por quê? Porque o homem de dores te salvou, o homem de dores te libertou, o homem de dores morreu por você. O varão de muitas dores. Por isso que você está no mercado. O varão de muitas dores nos salvou. Então ele sabe que é dor. Eu queria que hoje você pudesse orar ao Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, eu quero me desfazer de toda desonra sexual que eu cometi na minha vida. Talvez você é alguém que carrega a semente de desonra sexual, estou vendo. Talvez você foi alguém que teve casos e problemas com parentes. Talvez você teve sexo com animais. Você é um cara que teve problemas com outro homem, outro ser, com pedofilia. Mas eu quero que hoje você entenda: a sexualidade é uma das coisas que destrói o homem. A sexualidade perverte a mente do homem. E a semente maldita para isso é a pornografia. A pornografia assume o controle dos instintos do homem. Sabe quem era Rubem? Um homem que queria ferir o seu pai. Você já teve esse instinto de querer ferir alguém da sua família por dor, por traumas? Ele não sabia porque ela tentando negócio. Talvez você é um ser que é compulsivo sexualmente e você não sabe por que carrega isso. Você tem que lutar todos os dias. Mas hoje nós queremos nos abrir para sermos curados pelo Espírito Santo. Quanto quer isso comigo? Eu venho com a família, meu pai era um motivo. Meu pai foi um pródigo. Meu pai chegou para o meu avô e falou: eu quero uma parte da minha herança. Eu quero viver. Literalmente foi isso que ele fez. Meu pai viajou o mundo. Ele era também músico. Então, mulherengo. Terrível. Eu tive um avô. Ele com 70 anos tinha 3 mulheres. Terrível. Você imagina isso? Eu tive que entender as raízes da minha vida para saber quais eram as minhas inclinações, para curar essas inclinações e me desviar delas. Você precisa entender das suas inclinações e não ter medo de assumir isso e não mentir mais para si mesmo. Queremos ser homens curados? Não colocaremos véus sobre as nossas dificuldades. Não colocaremos lençóis sobre os nossos pecados. Vamos destapá-los diante do Espírito Santo. Porque, filhinhos, não pequei, mas se todavia pecados grandes, tem um advogado no céu, e o nome dele é Jesus Cristo, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Fique e creia. Nos diz que Deus, o Senhor, pisará as nossas iniquidades. Ele pegará os nossos pecados e lançará no mar do esquecimento. Nem demônios, nem homens e nem anjos podem levantar o que Deus lançou no mar do esquecimento da tua vida, meu irmão. Você está perdoado pela graça de Deus. Este é o teu Deus. Esse é o teu Deus. Homens de verdade são curados. Homens de verdade não preservam dores. Homens de verdade se libertam. Homens de verdade são livres. Não tem medo de confessar homossexualidade. Não tem medo de confessar compulsão sexual. Não tem medo de, de confessar, sabe, bestialidades.
estão adiante da tua descendência. Desvia este rio de teus filhos. Desvia este rio de teus netos. E o teu DNA será bendito do Senhor. O teu DNA, os teus netos, tataranetos serão abençoados, porque houve um homem de Deus que se posicionou debaixo de uma aliança com o seu Deus. O segundo, deixa eu olhar o relógio, não me perca. Opa, já está na oração. Glória a Deus. Passa rápido, eu estou meio tradição. Vamos lá. O segundo filho é Rubem. Simeão. Simeão é um dos homens mais violentos de Israel. Ele tinha um problema com violência. Ele não tinha controle, sabe por quê? A orfandade gera violência. Porque o órfão tem instinto de sobrevivência. Ele não confia em ninguém e não sabe ser ameaçado. E a primeira reação dele é agredir. Essa agressão pode vir de forma física. Essa agressão pode vir por palavra. Essa agressão pode vir por um comportamento maldoso. Sabe quem era Simeão? Era um homem terrível. Ele não tinha controle dos seus instintos. Pessoas perigosas não podem andar sozinhas. Pessoas perigosas não podem andar com qualquer pessoa. Simeão era um homem que precisava de alguém para equilibrar e frear os instintos dele. Você não tem capacidade de sobreviver sozinho. Você tem muitas coisas dentro da tua estrutura que podem te matar, que pode fazer você perder o teu ministério, tua família. Sabe qual é o lugar mais perigoso para a sua vida? É a solidão. Porque você não tem ninguém para medir quem você é, o que você está fazendo, o que você está pensando, se está correto, se está certo, se está conseguindo sustentar a tua vida com Deus. Sabe o que você precisa? Você precisa de um amigo de Deus. Você precisa de alguém que Deus possa colocar no seu caminho. Quantos querem um amigo que Deus possa colocar no seu caminho? Eu quero te animar para orar por isso essa noite. Dizendo, Senhor, dá-me um amigo que possa cuidar do meu coração, porque eu sou perigoso. Eu sou um lixo para os meus problemas. Sabe um amigo que guarda o teu coração? É aquele amigo que a voz de Deus te denuncia. É aquele amigo que toda vez que você está em trevas, ele chega com uma lanterninha assim, ó, e põe luz para você naquele cantinho escondido. Quando conhecemos as nossas inclinações, nós aprendemos a levantar estruturas que possam nos denunciar e nos guardar. Satanás, ele sempre vai trabalhar com você segundo as tuas inclinações. E ele conhece bem cada uma delas. Por isso, meu irmão, é muito sério que estamos conversando hoje sobre orfandade. Porque quando você não tem referência, quando você não tem um guardião para o teu coração, você está correndo perigo. Sabe quem era o guardião de Davi? Joabe. Joabe era o homem que guardava o coração de Davi. Todas as vezes que Davi queria fazer uma grande besteira, Joabe chegava para ele e dizia: lembra-te da aliança do Senhor contigo, e que ele te fez rei de Israel para isso. Era a missão de Joabe guardar o coração de Davi. Hoje, nós estamos em uma geração que nós precisamos de Joabes. Os homens não podem mais andar sozinhos. E eu quero profetizar esta palavra como uma profecia. Deus
desses homens que terão espírito de integridade, espírito de humildade, espírito de temor, espírito de santidade, espírito de entendimento, espírito do Senhor, espírito de súplica. Precisamos de uma geração de Joabe, e eu oro que a missão do apoio seja fortalecida pelos Joabes que Deus levantará dentro dela. Que você não seja como Simeão. O terceiro filho era Levi. Ele era sanguinário. Um homem violento não pode andar com um homem sanguinário. Gênesis 49, Deus diz, eu peguei a minha espada, separei Simeão e a Levi, porque os dois juntos destruíram uma cidade, a cidade de Siquém. Quando sua irmã de Ná foi abusada, eles tinham uma vingança tão grande que eles mentiram para o povo de Siquém, obrigando que os homens se circuncidassem. Quando estavam no segundo dia da circuncisão, feridos, eles entraram e mataram toda a cidade. Boi, mulher, criança, homem, a espada. Fala aos teus irmãos do seu lado, fala, não ande com pessoas sanguinárias e violentas. Olhe para o tipo de amizade que você desenvolve. Algumas amizades são tóxicas. Elas extraem a sua pior versão. Levi e Simeão extraíam a pior versão um do outro. Eu quero liberar isso como uma palavra muito descrita para mim, Deus para você. Deus está limpando o seu caminho, limpando a amizade do seu caminho. Deus está tirando pessoas que iriam trazer destruição para a tua vida, para a tua casa. Deus vai te dar amigos segundo o coração dele. Eu libero isso como uma palavra de ordem. Eu baixo isso como uma linha de Deus para essa nação. Você terá amigos segundo o coração de Deus. Eu oro em nome do Senhor Jesus, dizendo: há uma peneira de Deus passando nos teus relacionamentos, e o Senhor, Ele está selecionando as pessoas corretas. Há momentos que você é sanguinário, você tem um instinto de justiça própria terrível, e isso te arrebenta. Põe a mão no seu irmão, abre, você é precioso. Pai, quando eu te abençoo, Deus escolhe os piores, por isso que escolheu. Quando Deus olhou para Levi, Ele falou: esta é a pior tribo de Israel. Existem 12, esta é a pior. Essa dos 12 conta uma história que existia um homem da tribo de Levi que se uniu uma mulher e teve um filho. E essa criança foi posta dentro de um cesto e jogada no Rio Nilo. Foi criado no palácio de Faraó como um príncipe. Ele falava quase 70 idiomas, conhecia arquitetura, engenharia, filosofia egípcia, era um lorde. Mas tinha um assassino dentro dele. Todo mundo olhava para Moisés e dizia: é o príncipe do Egito.
Coisa de psicopata. Esse era Moisés. O levita que estava dentro dele saiu para fora. Suplantou o príncipe do Egito. Sabe o que ele fez? Fugiu. Há momentos que você não tem que conhecer o que está dentro de você. Alguém preso dentro de você. E o Espírito Santo precisa libertar esse negócio. O Espírito Santo precisa libertar você para você não correr perigo. Você pode dizer: eu estou bonitinho, eu sou príncipe do Egito, sou pastor, sou evangelista, eu sou diácono, eu vivo na igreja. Há um levita dentro de você. Ele está aí, ele está escondido. E ele precisa ser denunciado pelo Espírito de Deus. Aonde dá a vontade de Moisés? Ele não foi criado pelo pai. Ele foi adotado. Como criação, meu irmão. Não temos tempo para falar, mas eu quero que você entenda aí. Sabe o que acontece? Deus disse: esses caras são muito perigosos. Você está fora de perigo já ou não? Vê se tem uma luz vermelha no seu irmão aí. A luz vermelha está piscando. Fala para o seu irmão: só Deus. Fala para ele: só Deus pode segurar o levita que há dentro de você. Sabe por que você é transformado? Porque Deus mata o levita que há dentro de você. Sabe por que você é usado? Porque Deus venceu o levita que tentou acabar com a tua história de vida. E Deus disse: você é levita. Então eu vou tirar tudo de você. Você não pode ter nada que te dá poder. Você não pode ter casa, você não pode ter dinheiro, você não pode ter escolha. Você é levita. O poder te faz mal. Eu vou colocar um freio em você. E sabe como eu vou frear você? Eu vou consagrar você para a minha presença. Eu vou tirar você de circulação natural. E eu vou colocar você em atividade sobrenatural. Você vai viver no meu tabernáculo, na minha presença, queimando o fogo, oferecendo um sacrifício e cantando louvores para a minha presença. A tua vontade só pode ser curada nesse lugar. A tua vontade é curada no altar. O levita só pode ser curado no altar. Então Deus diz: eu vou amarrar você na minha casa. Olha isso para o seu irmão: Deus está te amarrando no altar dele. E nunca mais você vai sair da presença. Quantos querem ser amarrados no altar? Quando você está vencendo esse levita que está te ameaçando, essa orfandade que tem destruído você há tantos anos. Deus disse: você gosta de sangue, então você vai matar animais todos os dias no meu tabernáculo. Você vai viver o dia inteiro coberto de sangue, adorando o meu nome, Levi. Eu vou trocar as suas armas, Levi. E eu profetizo hoje: Deus está desarmando o levita que há em você. Deus vai trocar as tuas armas. Deus vai trocar o teu destino. Deus vai trocar a tua essência. Deus vai trocar a tua movimentação. E Ele vai te levar para o altar. Você nasceu para o altar de Deus. Você nasceu para a presença de Deus. Você nasceu para ser sacerdote de Deus. Você nasceu para ser sacerdote. Eu quero profetizar:
você vai ser sacerdote, adorador da presença de Deus. O teu sangue está sendo remido para isso. O altar é onde curamos a orfandade e o espírito. Eu quero chamar os pastores que estão aqui, atenção, por favor, aqui na frente. Eu quero profetizar sobre a vida de vocês e dizer que Deus está levantando uma geração sacerdotal na missão apoio. Isso tem a ver com a converter de uma nova geração. Levitas que se tornarão sacerdotes para uma nova temporada. Os próximos 7 anos na nação do Japão, vocês verão uma grande onda de Deus que vem sobre os adolescentes. Deus irá encher as igrejas de adolescentes. Os jovens começarão a igreja com a bandeira. Eu vejo a bandeira de fogo na mão dos jovens. Os órfãos foram tão por ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Sabe, eu queria confiar você em algo. Esses homens vão se virar para vocês. Eles estarão aqui como pais espirituais. E você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente. E se você sentir no teu coração o desejo de confessar a um deles uma dessas dores de orfandade, você vai fazer isso. Nós vamos ministrar vocês com cura. Você que hoje quer tomar um ponto de decisão, dizendo: eu quero entrar dentro do novo de Deus, eu quero sair da orfandade, eu quero entrar debaixo da cura do Senhor, eu quero implantar, sabe, seu lugar aqui pra frente. A gente quer abençoar você, faça isso, se mova. Você quer a nova geração, você que ouviu esta palavra e disse: é para mim, eu quero isso, eu quero consagrar a minha vida ao altar de Deus. Eu quero matar a levita que era a minha família. Eu quero sair das raízes dos meus pais, das minhas mães, da minha mãe. Venha, venha, venha. Nós queremos hoje, venha. Nós queremos ministrar vocês. Homens que acreditam que fazem parte do avivamento dessa nova geração, do que Deus está fazendo. Eu quero pedir, sai do seu lugar. Se puder, apague um pouco essas luzes para que os irmãos fiquem mais à vontade. Mas eu quero que você tenha liberdade de fazer isso. Faça isso. Faça isso. Essa é uma mudança. Há um tempo novo, sabe?
Hey!